E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. Eu sou o Vinícius, sou o Rodrigo, desculpa. Eu sou o Alisson, tô fazendo uma brincadeira, galera, pra quem não me conhece. Eu sou o Alisson, tô aqui com o André. E hoje a gente acabou de ver um vídeo, André, que tá relacionado à Páscoa, o momento da Páscoa ali. E já apareceu ali pra gente o drama da salvação. Qual a relação que tem a Páscoa com esse drama da salvação? Qual que é a ligação? Bacana, Alisson. Bom estar aqui de novo, bom estar com você, que legal que você está aqui com a gente. A gente está começando uma nova série, né? Isso que você ia falar. É uma nova série e é uma boa pergunta, Alisson, né? De repente muita gente não associa, né? Faz assim, é evidente, olha, Páscoa, eles estão falando de Páscoa, porque a Páscoa está chegando. De repente alguém já foi no mercado e de repente já apareceu aí chocolate. Tá aqui, que tem a ver isso daí com o drama da salvação, o que é isso? Então, uma lembrança importante, Alisson. A Páscoa, ela nasce é uma festa, uma celebração que nasce num episódio histórico da grande libertação do povo judeu que ficou cativo no Egito. E essa é uma história aí conhecida no mundo inteiro, porque ela é divulgada através das escrituras e da própria cultura judaica. O povo, através da vida de Moisés, Deus operou grandes milagres e libertou um grande contingente de pessoas do cativeiro. E aí é interessante que nesse dia da libertação, Deus orientou que Moisés falasse para o povo que eles, assim, para quem não sabe a história, para que o faraó, que era um imperador do Antigo Egito, o faraó era aquele que mandava em tudo, ele não queria deixar o povo sair, porque era um povo escravo, e aí Deus encaminhou uma série de sentenças e juízos que a gente conhece como praga, e a última praga, porque eles não criam, eles rebelaram contra a orientação de Deus, Deus encaminhou uma maldição de condenação às famílias, né? Aos filhos, a gente chama os primogênitos do Egito. E a orientação de Deus foi para que aqueles israelitas, os judeus que criam na palavra do Senhor, tinham que tomar um cordeiro e sacrificar esse cordeiro, porque o anjo da morte viria sobre todas as famílias, e a família que não tivesse sacrificado o cordeiro e pegado esse sangue e feito um determinado ritual que foi exigido, também morreriam os seus primogênitos. E aí o detalhe, o cordeiro foi sacrificado. Nesse dia, Alisson, a palavra Páscoa, na língua hebraica, ela tem essa ideia de passagem. Por quê? Porque o anjo da morte passaria e não chegaria até as famílias dos que criam em Deus. Então, por isso Páscoa. E aí, uma coisa curiosa, quando um judeu ele celebra a Páscoa, não tem nada a ver com o ovo de Páscoa, né? Teve uma série de coisas que foram incorporadas na celebração, e ela deixou de ser apenas judaica, se tornou uma festa para muitos povos, muitas nações, mas a verdadeira Páscoa então está relacionada ao cordeiro que ofereceu a salvação. Mas, Alisson, e aí que é interessante, quando aquele cordeirinho foi sacrificado, na verdade ele estava apontando para o futuro, onde o cordeiro verdadeiro se sacrificaria para oferecer a verdadeira libertação. O povo estava sendo liberto do Egito, isso realmente aconteceu, mas tanto aquela libertação do povo quanto o sacrifício do cordeiro, embora tenha sido um fato histórico, ocorreu, ele também era um símbolo, ele era um apontamento de algo que futuramente ocorreria, que seria a grande salvação que os cristãos celebram. Então, assim, para a cristandade, agora vai chegando a Páscoa, o pessoal lembra da paixão de Cristo. Então, por que essa relação com Páscoa e Cristo, e paixão de Cristo, né? É justamente por isso, porque Jesus Cristo é o verdadeiro cordeiro. Essa é uma linguagem até que o Novo Testamento usa, que Jesus Cristo é o verdadeiro cordeiro que viria para entregar a sua vida, para que as famílias que nele creem possam ter salvação. Então é por isso que a gente está pegando a palavra Páscoa e relacionando ela com o drama da salvação,
E é isso aí. Que legal. Então não tem nada a ver da celebração deles lá ter chocolate. A gente até pode comer o chocolate, viu, Alisson? Mas assim, não tem nenhuma conexão. Isso aí foi incorporado, é uma história que foi envolvendo aí os símbolos do coelho, o símbolo do ovo. E aí o comércio cresceu e a comidinha agradece, né? Chocolate é muito bom. Então, e nessa semana a gente vai falar sobre uma cena da Páscoa, uma cena desse drama. Sim. Você poderia falar pra gente qual cena é essa? Então, a cena, a gente está chamando assim, até quem percebeu o vídeo está chamando de cena 1, o plano. Porque, então a gente está falando de Páscoa, a gente está falando o quê? Daquele momento onde culminou com a Cristo se reunindo com os seus apóstolos, e ali depois dessa reunião com os seus apóstolos, onde ele celebrou a Páscoa, a festa judaica, eles comeram o cordeiro, fizeram essa festa, e daí a festa foi acompanhada de uma série de coisas que era composta ali na tradição, entre elas um pão que vinha depois, o próprio vinho que vinha depois, isso fazia parte do cardápio todo. No meio dessa ceia, e depois continuou ali o drama acontecendo, até que a obra da salvação se concluiu na cruz e na ressurreição. Mas a pergunta é, Alisson, quem que planejou aquilo que aconteceu com Cristo na sua paixão? Quem planejou essa Páscoa? Quem planejou essa ceia? Então, assim, será que foi acidental o que houve? Será que de repente as coisas foram acontecendo e quando o Senhor Jesus Cristo, seus apóstolos mal deram conta, eles estavam em meio a uma grande confusão e agora salve-se quem puder, e infelizmente Jesus não conseguiu se livrar e ele foi preso, puxa vida. Então essa é a pergunta, quando a gente está falando assim do plano, será que teve um plano? Então teve um plano e a gente quer falar sobre isso. Desse plano aí, André, quem fez esse plano? Tem um responsável ou os responsáveis? Tem. O que a gente viu foi tudo planejado, não foi que nem o André falou, foi acontecendo ali. Não, tem um plano. Tem um plano. Esse plano ele foi elaborado e é curioso que quando a gente lê a história, a gente toma mais conhecimento e até se surpreende de quem foi o plano ou quem a gente parece que teve esse plano. Então, olha, a ideia agora é a gente ler um texto nas Escrituras Sagradas. O Evangelho de Lucas, ele conta esse plano pra gente. Então, quero convidar o pessoal a ler. No capítulo 22, a gente vai começar, a partir do versículo 1, vai ler um trecho e depois vai pular para outro trecho. Mas olha lá que está escrito. Lucas, capítulo 22, verso 1. Estava próximo a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Olha aí, que eu falei para você, Alisson, Páscoa, porque a festa dos pães sem fermento, ela ocorria simultaneamente a essa festa da Páscoa, né? Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Interessante. Verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, os 12 apóstolos no caso. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Verso 6, né? Agora a gente vai pular lá para o 14, porque aí teve esse plano, e aí os discípulos e Jesus foram para o evento da Páscoa, ali a celebração. Olha que interessante, verso 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino do meu Pai. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês.
Agora olha isso aqui, Alisson. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Pois bem, lemos o texto das Escrituras que contam para a gente o plano. E aí, para quem percebeu aquilo que a gente leu, só recapitulando, olha que interessante. Logo que começa essa descrição, diz assim, que os líderes judaicos, né, os principais sacerdotes, os escribas, que eram o pessoal que ensinava ao povo e tinha muito ciúme de Jesus, porque a multidão toda afirmava que Jesus era o Messias e eles estavam seguindo, e aí os líderes judeus, tanto esses escribas que ensinavam quanto os sacerdotes, aqueles que lideravam as obras no templo, eles estavam perdendo essa liderança entre o povo e eles tinham muitos ciúmes de Jesus, inveja e muita maldade, e pior, eles não criam que ele era quem ele dizia ser, mesmo com todos os sinais, mesmo com todas as palavras, mesmo eles endureceram o coração. E eles estavam tramando um jeito, porque já fazia tempo que eles estavam com a decisão certa de que eles precisavam matar Jesus, que era o único jeito de ele acabar com o sucesso desse camarada, que se chamava aí o Filho de Deus, e que eles não criam. E aí, eles pensando nisso, o texto diz assim, que eles estavam procurando uma forma de matar Jesus. E aí, o texto vai falar que Satanás é esse príncipe do mal, esse representante da maldade, esse anjo caído, Alisson, ele entrou em Judas Iscariotes. E aí Judas foi até esse sacerdote. Judas, quem é esse Judas? Judas era um dos 12 apóstolos. Ele foi até os principais sacerdotes lá, os escribas, e propôs assim, olha, eu sei que vocês estão interessados em matá-lo, e tem um esquema aqui, quanto vocês me pagam para isso? E eles articularam tudo, e Judas, assim, já sabendo que ia ter a Páscoa, já mais ou menos imaginando o que ia se dar, e Judas foi para a celebração da Páscoa, tanto que Jesus fala assim, olha, a mão do que vai me trair está comigo à mesa, então está comendo aqui comigo. E ali na conversa já sabia para onde ia. Judas, no meio da ceia ali, ele sai. Os apóstolos não entenderam por quê. E ele sai porque eles sabiam que dali eles iam para o jardim do Getsemane. E ele foi avisar os capitães do templo, os guardas do templo, as pessoas que trabalhavam ali na proteção junto com os sacerdotes. E eles foram atrás de Jesus. Alisson, mas o ponto é o seguinte... Olha aí, de quem é esse plano? Então, quando a gente vê assim, esse enredo acontecendo, essa coisa maluca acontecendo, você fala assim, olha, o plano da Páscoa, o plano da paixão de Cristo, o plano da morte de Cristo, foi o plano dos sacerdotes, foi o plano do Satanás, foi o plano do Judas, foi esse grupinho do mal aí querendo fazer algo terrível. E não é verdade. Esse é o ponto, não é verdade, não foi um plano dele. E da onde que a gente percebe aqui no texto a pista? Olha o verso 22 que diz: pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Esse texto aqui é a fala do próprio Senhor Jesus. Ele falou assim, olha, o Filho do Homem, ele estava se referindo a ele mesmo, era uma expressão para denominar o próprio Senhor Jesus, porque é assim que as profecias se referiam ao Messias, ele seria o Filho do Homem, ele vai segundo o que está determinado. Então, a morte de Cristo já estava determinada. A pergunta é determinado por quem? Aparentemente, se a gente pega esse enredo aqui, a gente vai falar assim, pelos religiosos hipócritas, e lembrando, nem todo religioso é hipócrita, mas aqueles dali eram. Foi por Judas, um dos traidores, um que se fazia de amigo, e pelo próprio Satanás. Não foi determinado por ele. Quando você lê os evangelhos, você descobre que Jesus já vinha dizendo para os discípulos, olha, eu estou indo para Jerusalém, lá eu vou ser preso, lá eu vou ser perseguido, vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus já vinha mencionando isso. Quando você lê o Antigo Testamento, você descobre
que já havia profecias dizendo que pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas nós seríamos sarados. Então já dizia que, por exemplo, pelo sofrimento do servo sofredor, essa é uma linguagem que o profeta Isaías, há 700 anos antes da vinda de Cristo, já anunciava, olha, pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, nós seremos sarados. Daí você fala assim, André, mas como assim? Quando você vai lá no início da história da humanidade, quando o primeiro casal, os nossos representantes diante de Deus, Adão e Eva, quando eles pecaram contra Deus, quando eles deixaram a sua posição de adoradores, daqueles que viveriam para Deus, e ouviram a artimanha de Satanás, como Judas aqui ouviu, Deus prometeu, dizendo assim para Eva que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente, e a serpente fisgaria o calcanhar da semente da mulher, do filho da mulher que nasceria. Então ali, lá no início, muito antes, já havia uma profecia de que o filho da mulher. E por que o filho da mulher? Porque Jesus é o filho de Deus, mas nascido de mulher, sem nenhuma participação de um homem. Por isso que é o filho da mulher. E aí que é curioso, Alisson, assim, Deus, há um texto no Novo Testamento que diz que Jesus Cristo tinha morrido por nós antes da fundação do mundo. O Cordeiro, a Bíblia diz assim, o Cordeiro de Deus, que é conhecido antes da fundação do mundo. Então, Deus já tinha determinado esse plano, o plano da salvação, o plano desse enredo todo aqui é o plano de Deus. Alguém pode perguntar assim, então se foi plano de Deus, Judas não tem culpa, os sacerdotes, os escribas não têm culpa? Não, tem culpa sim. É curioso e isso é lindo nas Escrituras. A Bíblia diz assim que Deus governa o mundo, articula as coisas, faz o seu bom propósito acontecer, mesmo em meio à responsabilidade de homens maldosos e perversos que fazem também, tentam fazer as coisas acontecerem. E daí o que as Escrituras sempre mostram pra gente, que os planos de Deus prevalecem e que às vezes as pessoas pensam que estão vencendo nas suas maquinações, e não, é Deus que está executando os seus bons planos e fazendo a coisa acontecer. Cara, que esperança que dá para nossa vida. Deus sempre está no controle de tudo. E desde o começo ele já sabia que Jesus viria e teria que passar por tudo isso. Exatamente. Então, cara, tudo planejado. E na ceia ali, Jesus ele fala do corpo dele e do sangue dele. Isso permanece até hoje? E qual que é o significado disso? Permanece, Alisson. É muito legal, né? Jesus toma ali o pão, parte o pão, distribui o pão e ele menciona assim, esse aqui é meu corpo, que é partido por vós, comer ele, né? Em memória de mim. E ele está falando isso para os seus discípulos. Os discípulos vão se alimentar desse pão. Essa aqui é a nova Páscoa agora. Estou mudando o negócio aqui. E depois ele semelhante fala assim, olha, esse cálice aqui é o meu sangue. É o sangue da nova aliança, é o meu sangue que está sendo derramado por vocês. Ele está instituindo uma nova celebração que a gente chama de sacramento. Então, assim, ele fez isso para os discípulos, e aí ele diz, e as Escrituras ensinam, que todo aquele que crê em Cristo, ele toma do pão e ele toma do cálice, e ele tem comunhão com o Senhor. Então, atualmente, essa celebração é feita nas comunidades cristãs. Aquele discípulo de Jesus que segue Jesus, ele tem chance de participar e é curioso, Alisson, que aquilo não era só um gesto simbólico, não era só um gesto de memória, é um gesto da própria graça de Deus sendo ministrada, porque Cristo está espiritualmente presente nessa celebração e ela continua ainda acontecendo e esse gesto ainda continua edificando a vida de muita gente. E o que essa história do plano de Deus pode ensinar para o nosso coração, para a nossa vida? Olha, eu acho que quando a gente dá uma olhada e a gente vê essa cena, eu tento entrar assim no mundo dos discípulos, sabe? E fico imaginando os discípulos indo para a Páscoa,
celebrando a Páscoa com o Senhor Jesus, e uma celebração assim que trazia muita edificação para o coração de um judeu, porque ele lembrava de Deus como o grande libertador, o Deus que resgata, o Deus que opera prodígios com mão forte, arrancar o seu povo da opressão, da escravidão. Então foi uma celebração fantástica, e aquilo está acontecendo, e de repente os discípulos vê um outro plano paralelo de sabotagem que eles não estão entendendo. E a gente que está aqui lendo a história, você fala assim, poxa, a articulação maldosa está dando certo. A articulação maldosa está dando certo. Então, diríamos assim, o mal está prevalecendo, aquele que faz o mal tá dando certinho, porque Judas conversa com os sacerdotes que querem o mal de Jesus. Judas está afim da grana, ele era um avarento, um cara louco por grana, não cria em Cristo, ele já vinha roubando. O texto diz que ele cuidava da grana dos discípulos, do que o Senhor Jesus e os discípulos ganhavam de doação, ele já cuidava disso daí, ele já vinha roubando, e ele vai lá e troca o Salvador por dinheiro. E aí a gente vê assim, poxa, tem um plano em andamento e parece que está dando certo. Mas o texto também mostra pra gente, olha, tudo está acontecendo, é trágico. Jesus fala assim, ó, faz o que você tem que fazer. O Filho de Deus, ele já fala assim, ó, meu corpo vai ser rasgado por vocês. Os discípulos não estão entendendo, né? Aquela primeira ceia, os discípulos não estão entendendo nada. Ele pega o pão e fala assim, ó, esse aqui é meu corpo que é partido por vocês. Os discípulos estão comendo, Jesus está entregando, vamos fazer isso aí. Mas ele não estava entendendo nada. Esse é o meu sangue, que é vertido por vocês. Também não estava entendendo nada. Mas Judas está saindo da mesa e Jesus dando toda essa declaração. Então você fala assim, poxa, o plano do mal está acontecendo, a desgraça está acontecendo, as coisas terríveis estão acontecendo. E agora? Coisas ruins estão acontecendo. Dificuldades estão acontecendo, parece que quem é maldoso faz e acontece, quem intenta o mal parece que tem sucesso, os bandidos parece que têm sucesso, os corruptos têm sucesso, as pessoas que só se beneficiam à custa dos outros parece que têm sucesso. E daí a gente fica assim, e aí? Será que no meio de toda essa maluquice que a sociedade está vivendo, que parece que muita coisa está dando errado e as coisas as coisas ruins, as coisas más estão acontecendo com força, a gente fica pensando, e aí? Aí as escrituras falam assim, olha, o que Deus determinou que vai acontecer, mas Deus é vitorioso. Aquela ceia estava nos planos de Deus, aquela Páscoa estava nos planos de Deus. O traidor não é algo que Deus colocou a mão na cabeça e falou, mas isso aqui está dando errado. Não, o camarada é responsável, e isso a gente não consegue explicar, a gente aceita porque é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus planeja e executa, e o ser humano é responsável pelas suas decisões. Então aquele sujeito era responsável pela maldade deles, mas nada está fugindo do controle de Deus. E isso ensina para o nosso coração. Olha, isso que quem está ouvindo essa palavra tem que entender, que a Páscoa é esse momento maravilhoso da gente entender assim, ó, Deus opera a grande libertação, Deus executa seus planos. E é muito interessante até o episódio da Páscoa, dos judeus, naquele momento de libertação do Egito. Tudo parecia que não ia dar certo, parecia que Faraó ia exterminar, ia acabar tudo, era muito improvável que desse certo toda a libertação, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Então essa é a grande mensagem. A Páscoa, a paixão de Cristo, aquele enredo todo que está caminhando agora para uma situação até de suspense, né? E a próxima cena é tensa também, porque agora é a hora que Jesus vai ir para o jardim, e a gente vai ver isso semana que vem, e o suspense só aumenta. Então a gente fala, vai dar errado? Não. Tem um Deus que determinou todas as coisas e que a gente pode descansar nele. É isso. Que maravilha, André. Que esperança que dá pra gente. Coisa boa, tudo está na mão dele. E até a pandemia está na mão dele. Ele está funcionando, a esperança de Deus. Está na mão de Deus. Melhor vai ser feito. Pode orar pra gente? Vamos orar? Palavra maravilhosa.
Senhor Deus, obrigado. Obrigado por essa conversa, obrigado pela Páscoa, obrigado pelo drama da salvação, obrigado pelo plano do Senhor. O Senhor tem planos, o Senhor tem planos e os seus planos não podem ser frustrados. Hoje, Senhor, a gente se alegra e a gente pede que o Senhor leve o nosso coração a confiar no Senhor, pois como a tua palavra diz, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho para nos salvar, como não nos dará também todas as coisas? Como não cuidará de nós? Como não nos levará seguros para o teu reino de amor? Senhor, temos convicção, mas pedimos nos ajuda, porque às vezes quando os planos malignos estão sendo operados, a gente é levado, Senhor, a desconfiar que o Senhor não está agindo ou que o Senhor não tem força. Então, perdoa a nossa incredulidade e nos ajuda a confiar que, independente de qualquer coisa, os seus planos são bons e eles prevalecerão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pessoal, se essa palavra falou com o teu coração, falou muito comigo, maravilhoso sobre a história de Jesus aí, compartilha também com alguém, com quem você ama, com sua família. E até mais, galera. Até o próximo domingo. Tchau.